Olá, tudo bem com vocês? Vocês devem ter escutado a frase, não seja escravo dos seus pensamentos. Na realidade, essa frase está errada. Você deve ser escravo dos seus pensamentos. Só que tem um detalhe que a gente tem que perceber para que se submeter aos seus pensamentos seja uma coisa positiva que traga para você benefícios, que contribua para a sua vida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, como na realidade você se submeter aos pensamentos vai trazer coisas positivas para você. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre essa, digamos, polêmica de que negar uma frase que é amplamente divulgada, você não pode ser escravo dos seus pensamentos, os pensamentos podem dominar você, podem te perturbar, e nós falamos exatamente o contrário, você tem que se submeter aos pensamentos, você deixar que seus pensamentos te guiem, mas só que tem um detalhe, a gente vai falar um pouquinho sobre esse detalhe e você vai entender qual é a diferença entre uma coisa e outra. Mas antes não esquece de fazer o ritual do YouTube, dar aquele like maroto aí no vídeo, se inscrever no canal, muito importante suas inscrições, quem está se inscrevendo, sejam bem-vindos, e compartilhar, né, compartilhar com os grupos, com as pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar. Também não esquecer de ativar as notificações. Sempre lembrando que a intenção do canal Essencial é trazer uma reflexão sobre as questões psicológicas, de pensamento que podem ajudar no comportamento, na vida de cada um, ok? Então vamos lá. Bem, a questão é o seguinte, essa frase quando dita, não seja escravo dos pensamentos, ela traz uma realidade onde existe uma contradição interna entre o indivíduo e ele mesmo, né, o seu eu interior. E é claro que quando existe essa contradição, esse eu interior que está ali desenvolvendo, está manifestando alguns desejos, algumas intenções escondidas, ela se choca com a sua intenção, a intenção daquele indivíduo de viver naquele momento, né? A sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida amorosa. E essa contradição cria-se um conflito. Então a voz que fica ali te dizendo coisas, te levando para lugares onde você se sente perturbado, ela demonstra esta contradição, esse antagonismo. É disso que essas pessoas estão falando. Mas na realidade, a voz, esse pensamento, ele é você, tá? Que às vezes as pessoas separam como se existisse uma entidade que está te influenciando a fazer coisas, a pensar de certa forma, os pensamentos que te perturbam ali à noite, constantemente, deixando angustiado. Parece, quando se fala assim, que é uma entidade, alguma coisa que você tem que exorcizar para se livrar dela. E na realidade não é isso. Essa voz, esses pensamentos são você. Então como é que se faz para que você seja escravo dos seus pensamentos e eles possam te ajudar? A realidade é você fazer essa junção, é você fazer esse equilíbrio onde esta voz, esse eu interior, ele seja compatível, ele seja correspondente com o seu eu exterior, com a sua manifestação. E aí, é claro, quando você faz isso, a voz e os pensamentos, eles vão estar correlacionados ao seu desejo, ao que você realmente quer fazer, às suas intenções. Então não haverá conflito. E essa voz, ela acaba te ajudando, porque ela vai lembrar para você todos esses objetivos, todos esses caminhos, todas essas questões, né, de pensamento que você tem que elaborar, que você tem que colocar como prioridade, e ela vai te ajudar a seguir esse caminho. Então, o que tem que fazer para que, na realidade, você seja escravo dos seus pensamentos, na realidade, seja escravo de você mesmo, escravo dos seus desejos, do que você realmente anseia. O problema, e aí nós vamos chegar na solução, é que você, quando você se apresenta socialmente, você está representando uma ideia e um indivíduo que não é você. E aí voltamos sempre à nossa colocação aqui do canal Essencial, né?
que tem essa filosofia existencialista como base. Se você, lá nos seus primórdios, lá no início da sua construção emocional, você adquire pensamentos, hábitos e valores de outras pessoas e você se transforma numa pessoa que não é você e começa a representar, né, conviver com o meio social através dessa máscara, dessa imitação, né, dessa farsa, podemos dizer assim, mas o seu eu interior, ele sabe exatamente qual é o seu desejo, ele sabe o que você quer, ele sabe as suas angústias, ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Então, começa o conflito. E o que tem que se fazer? Você tem que reconstruir o seu eu. Ou reconstruir, ou construir, caso ele seja totalmente falso, superficial. Então você vai ter que colocar em cada valor, em cada pensamento, em cada perspectiva, em cada olhar, o seu olhar, onde esse olhar será compatível com o seu desejo interior. Então vamos dar um exemplo bem clássico. Se a pessoa ela tem uma manifestação sexual particular, diferente da socialmente aceita, mas ela foi sendo inserida, foi sendo construída no seu pensamento de que aquilo é errado, de que aquilo não é certo, de que aquilo vai contra alguma coisa, e ela se constitui socialmente numa representação de um ser social que não é ele. Mas esse pensamento, esse desejo interior, ele continua existindo. E ele vai, através dos pensamentos, dos desejos ocultos, pressionar essa pessoa para que ela possa ir em direção desse caminho que representa ela. Então, é um conflito, né? Então, eu estou ali representando talvez um ser social heterossexual e meu desejo, quem eu sou, tem uma outra vertente, tem uma outra direção. E é claro que é um choque. E a pessoa fica ali sentindo os pensamentos, os desejos, os momentos onde há o conflito, onde há indecisão. E essa voz, ela tem que escapar dessa voz? Ela não tem que deixar de ser escrava dessa voz? Não, ela tem que ser coerente, ela tem que ir em direção à voz, porque a voz está falando alguma coisa dela. Então, o segredo é essa reconstrução do seu indivíduo se transformando num indivíduo autêntico, onde o seu desejo seja compatível com a sua manifestação social, com o seu comportamento social. Esse é o grande detalhe. Se fizer isso, é claro que você terá que ser escravo, mas escravo no bom sentido. Você vai ter que servir a essa voz, esses pensamentos, porque eles vão estar te direcionando para questões, para desejos que têm a ver com o seu eu, com a sua essência, com o que você realmente é. Que é a questão do existencialismo, né? Você existe, mas depois você tem que construir a sua essência, que é a sua característica, que é a sua manifestação pessoal, íntima, emocional do seu eu. Se você faz isso, é claro que existirá uma compatibilidade entre o seu pensamento e a sua manifestação pessoal, e aí não terá nenhum conflito e você não se sentirá escravo. Na verdade, você se sentirá um companheiro do seu pensamento, um companheiro do seu desejo, e aí sim você vai tomar uma direção, um caminho que vai beneficiar você como indivíduo, não mais beneficiar o exterior que exige ou tem uma expectativa de você, mas vai agradar o seu eu interior, e essa compatibilidade vai trazer tranquilidade, vai trazer benefícios, vai trazer paz interior, paz emocional. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esquece de fazer o ritual do YouTube. Vou colocar aqui um vídeo compatível, essa questão do desejo, do eu individual, da questão essencial. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.